Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Graça e paz. Começando aqui mais um culto abençoado de Deus. E é isso, pessoal. O Brasil perdeu, infelizmente, mas Jesus ganhou. Jesus ressuscitou. Ele vive para sempre em nossos corações. E é muito bom falar de Jesus, pessoal. É muito bom falar de Jesus. Antes eu queria falar para vocês aí, se puder se inscrever no canal, dar aquela força aí, dar um like, compartilhar, comentar, né? Tamo aí firme no propósito espiritual, no propósito de Deus. E todo mundo já sabe que eu sou pastor de Jesus. Eu amo falar de Jesus, né? Eu sou um advogado de Jesus, praticamente, né? Eu não sou pastor de Bíblia, eu não sou pastor de Novo Testamento, de Antigo Testamento, eu não sou pastor de Paulo, eu sou pastor de Jesus, né? Eu tenho vários trechos na Bíblia de Novo Testamento que Paulo fala, mas que Jesus tem uma atitude que é um pouco diferente. Eu estou mais com Jesus do que Paulo. Quem estuda mais profundamente consegue ver esses detalhes, né? Essas coisas da Bíblia. Bom, mas continuando aqui, começando na verdade, né? O nosso culto, graça e paz, que possa ser um culto abençoado, que possa transformar a sua vida. E sempre, claro, com muita sinceridade visceral que a gente coloca aqui nos nossos cultos, né? Como sempre, o chamado que eu tive para ser pastor é esse. A gente colocar o evangelho e tirar o véu da religiosidade, o véu da questão de, sabe, da questão de influenciar, na questão de passar um manto religioso por cima. Não, é a Bíblia pura, direta, no texto simples, tá? Bom, é isso, se inscreva no canal e claro, pessoal, tem pessoal aí que agradece demais, quem está contribuindo com as obras aí de doação, sabe? Estão me ajudando com isso. Me procure no Instagram, quer doar uma cesta básica, quer doar remédio, quer doar um dinheiro, quer ajudar a pagar um irmão, pagar a conta de luz, de água. Nós estamos aqui para isso, pessoal. Esse é o propósito desse canal, esse é o propósito de passar a palavra aqui para vocês, para que esse canal arrecade, né, uma questão financeira, que a gente possa multiplicar esse pão e esse peixe para as pessoas, né, ajudar famílias carentes, ajudar os verdadeiros necessitados, fazer a obra que está em Tiago 1,27, na Bíblia, né, que a verdadeira religião é essa. Ajudar os necessitados, né? E nas suas necessidades materiais, morais, espirituais, colocando uma palavra, né? Então esse é o intuito do canal. Eu agradeço demais vocês que têm me ajudado aí, essa equipe que está junto comigo aí, né? Ajudando várias famílias aí, abençoando essas famílias, né? Muito obrigado pela contribuição mesmo. E claro, hoje a gente começa com um questionamento aqui polêmico. Você segue fielmente a Bíblia? Você segue fielmente a Bíblia? Você cumpre todos os versículos da Bíblia aí? Cuidado, porque se você faz isso, muito cuidado, porque nem tudo que está na Bíblia, pessoal, é bíblico. Nem tudo que está na Bíblia é para ser aplicado nos dias de hoje, né? Principalmente quando envolve questões de Jesus, né? E hoje eu vou falar um tema muito polêmico aqui, muito polêmico. Eu vou começar uma série nova aqui no canal, né? Nós estamos com 3 séries. Primeiro, a questão de questionar a Deus, né? Questionar Jesus, né, que eu tenho colocado no canal, que na verdade é Deus contra Deus. O nome da série mesmo, questionar esse Deus do Antigo Testamento, se é o mesmo Deus de Jesus, né, um estudo profundo sobre Deus. Um outro estudo sistemático sobre a Bíblia, né? Nós estamos agora na parte, né, da genealogia, buscando os personagens do Antigo Testamento ali, buscando entender um pouco do que veio ser esses ícones do Antigo Testamento da história, e claro, de forma visceral, sem passar pano, falando as coisas boas, falando as coisas ruins, falando as histórias boas, falando as histórias ruins, falando onde Deus foi bom, onde Deus foi mal, né? E tirando reflexões morais para aumentar nossa espiritualidade dentro dessas histórias, né? Então falamos de Abraão, foi muito polêmico, o próximo vai ser Isaac, né? E cultos esporádicos. Hoje é um culto esporádico. Hoje é um culto que a gente vai começar uma série aqui falando sobre o maior quebrador de regras que existe na Bíblia. Sobre a pessoa que mais desobedeceu Deus. Se for olhar, entre aspas, se o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de Jesus, o Jesus é a pessoa que mais desobedeceu ao Pai. Porque ele simplesmente, pessoal, eu vou voltar nesse tema aqui, deixa eu aprofundar aqui, eu vim para cumprir a lei, não para aboli-la. Eu vou explicar isso hoje, pessoal, com detalhe, com calma, para vocês entenderem. E outra coisa, para entender também quem era Jesus, o que ele tinha que fazer, que é diferente daquilo que nós, cristãos, temos que fazer. Jesus estava debaixo da lei de Moisés, ele tinha que cumprir a lei de Moisés. Nós não, nós já estamos na lei da graça. Essas coisas a gente vai explicar aqui, né, com humildade, com detalhes aqui para vocês, sem correria, pessoal. Se der pra gente passar tudo aqui, na verdade não vai dar para passar. Isso aqui eu já vou avisar para vocês de cara, porque Jesus não quebrou a lei só uma vez, não. Jesus quebrou a lei mais de 30 vezes, tá?
Então, os cultos aqui vai ser explorando versículo por versículo, onde que ele quebrou a lei, onde que ele alterou a lei, onde que ele aproveitou a lei, ratificou ela, onde que ele melhorou a interpretação da lei, onde que ele ampliou a lei, onde que ele resumiu a lei. Ele mexeu na lei toda. Imagina você entregar um texto para Jesus, e Jesus saiu, ó, não, corta isso, aumenta isso aqui, tira isso aqui se altera para isso aqui. Foi isso que Jesus fez, alterações. O cara que mais quebrou as regras, que mais quebrou o texto, foi Jesus. Por isso que tem esse questionamento nesse culto meu, nessa série minha de Deus contra Deus, por causa disso. Se a fonte é a mesma, se a fonte é do mesmo Deus, por que Jesus teve que alterar tanto? Por que Jesus teve que mexer tanto na lei? Por que Jesus teve que entrar várias vezes em conflito com os fariseus e os escribas da época? Isso a gente tem que começar a raciocinar, tem que começar a ver a Bíblia não uma questão só religiosa, pessoal, mas uma questão mais lógica. Né? A gente tem que ver a Bíblia de forma mais lógica. Por que ele teve que entrar em tanto conflito? Ele aproveitou aquilo que a lei já tinha solidificado no Antigo Testamento, em Moisés, nos mandamentos. Ele pegou muita coisa ali, aproveitou, ratificou e falou, não, isso você continua. Outras coisas você falou assim, não, isso você vai tirar. Isso você vai, literalmente, você vai abolir. Isso você vai alterar, tá? Isso você altera para isso. Isso aqui você vai ampliar. Isso aqui você vai resumir. Os 10 mandamentos ele resumiu para 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. E isso resume toda a lei, né, de Moisés. Então, quando eu falo para vocês, você segue fielmente a Bíblia? Você segue todos os versículos? Cuidado, porque Jesus não seguiu. E Jesus veio para deixar muito exemplo aqui para a gente. De como interpretar as escrituras e de como seguir essas escrituras. Ele deixou a maneira, o modo de conduta para nós cristãos seguir as escrituras, que não é ser fielmente às escrituras, né? Fiel ao texto não, porque senão a gente se torna religioso, senão a gente se torna prisioneiro das próprias palavras ali da Bíblia. E Paulo já falava, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos versículos da Bíblia, sem amor nada seria. E cumprir a Bíblia à risca engessa nossa espiritualidade. Prende, limita a expansão da nossa espiritualidade. Porque tem versículo ali que a gente tem que ser sincero aqui no canal. É machista, é homofóbico, é genocida, é racista, passa pano para escravidão. Tem coisa na Bíblia que é sinistra. Vai ter culto específico aqui só para a Bíblia, para mostrar as contradições da Bíblia e as coisas também mais gritantes da Bíblia aqui. Aqui a gente não passa pano para nada. Como eu falei para vocês, quando eu decidi ser pastor, eu falei assim, eu vou ser o pastor da sinceridade, da verdade. E eu vou passar tudo que está ali. E tudo que está ali eu vou falar direto ali no texto, com a interpretação mesmo. Ah, mas você tem que colocar uma interpretação do Espírito Santo, e a teologia vem, a religião vem, e vem passando pano para um monte de atrocidade. A gente entende que tem sim a interpretação espiritual, que a gente tem que levar o amor, o espírito, mas pessoal, tem coisa que está no texto puro e simples, que não tem como. Tem gente que fica tentando fazer reboliço teológico, entendeu? Marabali, sabe, joga para um lado, joga para o outro, para tentar justificar uma coisa sabe, tentar mudar uma coisa que está ali no texto, para melhorar a imagem de Deus, para melhorar a imagem. Não tem como, pessoal. Aqui a gente não passa pano, não. Bom, continuando, vamos lá. Jesus, então, é uma pessoa que não seguia as leis, não seguia as escrituras, né? E eu falo para vocês, filtrem na Bíblia, saibam filtrar na Bíblia onde está a espiritualidade, onde está Jesus, onde estão os maiores ensinamentos para a nossa conduta hoje diária na vida moderna. Cuidado com versículos aí que vai causar julgamento, preconceito, discriminação, sabe? Cuidado de se enrijecer, sabe? Em versículos que não faz nada, não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Aprenda a interpretar de forma mais espiritual as coisas que estão na Bíblia, onde está o reino de Deus, sabe? Abra seu coração realmente para você ter uma hermenêutica, uma interpretação, para realmente buscar e filtrar de todos aqueles textos ali, seja coisas boas ou coisas ruins, a espiritualidade máxima e suprema, o nível máximo de moralidade e de ética para sua vida, de respeito ao próximo, de ajudar o próximo, de colaborar com a vida do seu irmão, seu ente querido, de fazer caridade, de praticar o amor, de praticar o perdão. É isso que a gente tem que extrair da Bíblia. É com esses olhos que a gente tem que ler a Bíblia. Onde tem isso, a gente tem que focar. Onde não tem, a gente tem que ignorar, pessoal. Bom, ensinamento de Jesus para hoje. A Bíblia é a base de conduta e ensinamento. Então a gente tem que filtrar. Nem tudo que está ali é bíblico, né? E você não deve seguir a Bíblia à risca, como eu falei, né? Então, se você for seguir a Bíblia à risca, você vai praticar a circuncisão,
sacrifício de animal, tá tudo na Bíblia. Se a mulher estiver menstruada, ela vai ter que se afastar da cidade, 7 dias ela vai ficar impura, né? Que é um processo, um fluxo biológico natural da mulher, pessoal. Mulher menstruar. Mulher que não menstrua, entendeu? A mulher menstrua é normal. Aí ela fica impura, sabe? Olha o preconceito contra a mulher, olha o preconceito contra a biologia da mulher, né? Apedrejar a mulher se cometer adultério. A mulher traiu ali, cadê as pedras? Mete pedra nela, entendeu? Proibir a mulher. Aí tem. Você tá falando do Antigo Testamento, não, mas tem Novo Testamento também. A pessoa poder casar pela segunda vez, ser abençoada num segundo casamento, né? Ela tem direito de casar, começar a reconstruir sua vida de novo. Na Bíblia, no Novo Testamento, fala para não casar de novo. A gente tem que ter sabedoria, né? A mulher tem que usar véu na igreja, né? Colocar essa obrigatoriedade que não faz sentido nenhum mais os dias de hoje, que era uma situação que o outro pastor que eu veio aqui fez entrevista, ele explicou, era uma situação de Corinto, na época, que as prostitutas tinham cabelo curto, para não diferenciar as mulheres de cabelo longo e cabelo curto, colocavam um véu em todas, para ficarem todas iguais ali, tinha todo um contexto para esse véu, né? Proibir a mulher de ser pastora. Quantas mulheres abençoadas por Deus hoje, né? Mulher, sabe, que tem um dom da palavra, que tem o Espírito Santo, que Deus toca ela a vida dela o tempo inteiro. Vai proibir essa mulher de pregar? Vai proibir essa mulher de ser pastora? Ela não poder falar dentro da igreja também? Outro versículo que está no Novo Testamento de Paulo. Sabe por que tá vendo que eu tenho problema com Paulo? Não é que eu não gosto de Paulo, eu sou fã de Paulo, eu vi a série de Paulo, eu adoro Paulo, mas ele não é perfeito igual Jesus. Entre Paulo e Jesus eu fico com Jesus, entendeu? Paulo estava tendo muitos problemas de cidades, problemas específicos de cidades específicas, de um tempo específico. E a gente não tem que levar para os dias de hoje, pessoal. Era uma norma de conduta daquela época, daquelas leis daquela época, do comportamento daquela cidade. As cartas de Paulo eram para cidades. Aquela cidade tinha um contexto. Estava passando por uma situação. A gente não tem que pegar aquilo ali e levar para hoje, não. Cuidado com Paulo nessas questões, né? Então ele proibia a mulher de ser pastora, ele proibia a mulher de falar dentro da igreja, ela tinha que perguntar para o marido dela, né? Tinha que ser totalmente submissa, não podia nem falar na igreja, ó, se você tiver uma dúvida não levanta a mão não. Quando chegar em casa, pergunte para o seu marido, né? Mulher proibida de usar ouro, um vestido mais bonito, né, um vestido mais caro, fazer trança no cabelo era proibido. Então assim, pessoal, a gente vê, né, que para hoje, com todo respeito, não faz sentido nenhum, né? Então a gente seguir a Bíblia hoje totalmente, né? Casar virgem. Quem está casando virgem hoje em dia, pessoal? Né? Seria o certo, eu acho correto ter um casal, homem e mulher, tá? Se for só a mulher, também para mim já não faz sentido nenhum. Tem que ser o homem e a mulher, os dois casarem virgem. Aí quer cumpre certinho. Homem, mulher, casa virgem, beleza, é uma coisa. Agora a mulher só que fica virgem, ou só o homem que fica virgem, a mulher, né? Infelizmente já passou por, né? Então assim, quer fazer um negócio com coerência? Então a gente tem que se adaptar também à nossa época, não liberar a promiscuidade, não liberar promiscuidade, libertinagem, lógico que não, pessoal, lógico que não, né? Mas ter bom senso também para entender que estamos em outra época, outras cabeças, pessoas cometem erros e que se a gente for levar o pé da letra aqui, a gente vai ter problema sério psicológico, né? Porque senão a pessoa já vai falar assim, não, eu já não posso casar de novo, eu já não sou virgem mais. Eu já não, né? Então assim, cuidado com essas interpretações da Bíblia. Bom, e a lógica de Jesus, pessoal, é sempre quebrar as leis com amor. Jesus era o maior quebrador de regras, é o cara que mais alterou as coisas da Bíblia, ratificou outras, como eu falei, resumiu umas, aumentou outras, mudou, às vezes pegou o mesmo texto e mudou a interpretação, como o STF faz, né? Então assim, mas sempre que ele alterava, sempre que ele mexia nessas leis, ele colocava mais amor, amor ao próximo. Ele sempre honrou o mandamento principal, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Disso, pessoal, depende. A palavra é depende. A palavra é resume toda a lei. Se você cumpre um versículo bíblico que não está encaixado em amar ao próximo, cuidado. Cuidado que isso aí é ribanceira abaixo para o inferno. Ah não, mas eu sigo a Bíblia fielmente. Você segue fielmente, então você sai apedrejando os outros aí. Você sai amaldiçoando as pessoas, está na Bíblia também, amaldiçoar as pessoas, né? Paulo mesmo amaldiçoou 3 pessoas, deixou uma cega. Você segue fielmente a Bíblia? Passar pano para a escravidão. Então cuidado, pessoal, cuidado. A gente tem que saber realmente filtrar a espiritualidade máxima e suprema na Bíblia.
os textos bons, os textos ruins, as pessoas não eram perfeitas, só Jesus aqui perfeito, né? E é isso. Toda vez que ele quebrava uma lei, ele vinha com uma lógica totalmente inversa. Ele quebrava uma lei, ele não só quebrou leis, Jesus não só quebrou leis, tá, pessoal? Eu tenho que falar aqui para vocês, Jesus quebrou leis, quebrou regras da sociedade, quebrou regras de cultura, quebrou leis sobre homem e mulher, diferenciação, preconceito contra a mulher que existia na época, a mulher não tinha direito de falar nada na época dele, ele colocou mulheres no ministério dele, sabe? Ele colocou um cobrador de impostos, que era um homem odiado na sociedade. Vou falar sobre isso aqui, eu vou explorar justamente esses versículos aqui, né? A partir desse início aqui do nosso culto, nós vamos pegar todos esses versículos aqui, como eu falei para vocês, mais de 30 vezes que Jesus alterou a lei. Não foi só Jesus também, os apóstolos também alteraram, até as entidades do Antigo Testamento, Davi alterou, entendeu? A gente vê que a espiritualidade, o amor de Deus, nem sempre está em cumprir à risca as coisas, sabe? Então ele sempre quebrava a lei com amor, sempre tinha mais amor pelo próximo, né? Mais misericórdia, mais compreensão. Jesus quebrava a lei, não fazia acepção de pessoas, entendeu? Então assim, a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, para interpretar a Bíblia, tá? Ele sempre tinha uma lógica inversa, ele quebrava cultura, quebrava lei, quebrava contextos sociais, regras da sociedade, regras de costumes e tradições dos fariseus da época, quebrou tudo. Jesus quebrou tudo. Ele é muito bom. Eu sou fã de Jesus. Jesus, glória a Deus. Amém. Sou pastor de Jesus. Bom, então, aqui eu tenho que deixar claro o seguinte. Ele cumpriu a lei. Aqui, pessoal, entra a parte que eu falei com vocês, que eu vou detalhar com calma. Jesus está na Bíblia, né? Não pensem, Mateus 5,17. Não pensem que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas vim para cumprir. Não vim para abolir a lei, mas vim para cumprir. Jesus cumpriu toda a lei. O único que tinha capacidade de cumprir toda a lei. Como é que começa a questão da lei? Vem os 10 mandamentos de Moisés. Dos 10 mandamentos de Moisés, a lei de Moisés passa através da religiosidade, dos escribas, dos fariseus, o negócio vai para 613 mandamentos, 613 versículos, 613 regras. Além dessas 613, mais as tradições religiosas dos fariseus ainda, e culturais da época, das leis da época. Então, tem os 10 mandamentos que passa para 613, e Jesus resume para 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, pessoal, é o que eu falo. Se Jesus conseguiu resumir tudo em 2, mas ele cumpriu várias coisas. Ele foi circuncisado. Ele era judeu também, né, pessoal? Ele foi apresentado, né, quando era pequeno, no templo. Ele cumpriu a questão do sacrifício. Ele foi o próprio sacrifício, né? E era costume da família dele fazer rituais de sacrifício. A Páscoa, né, uma tradição também. Teve a Santa Ceia, né, a ceia. Teve a Páscoa, ele cumpriu também. Ele foi muito educado, ele realmente cumpriu muitos ritos, mas ele alterou as coisas para mais amor. Ele aproveitou a visão que o povo tinha daquele Deus do Antigo Testamento e as leis que foram criadas em cima daquilo ali, para aquele povo primitivo e tribal. Ele aproveitou o que era bom, excluiu o que era ruim e colocou mais amor, né? E é isso que a gente vai falar aqui. Ele era o único que podia realmente cumprir os 603 mandamentos. Ele, debaixo da lei de Moisés, ele tinha que pagar dízimo, entendeu? Tinha a questão do sacerdote, a intermediação, né? Os tributos do templo que tinha que pagar, a circuncisão, o sacrifício de animais. Eles estavam numa época, pessoal, nós estamos em outra época, é isso que tem que ficar claro. Então, quando chega uma pessoa que vem falar comigo, mas Jesus falou que veio cumprir toda a lei, não para aboli-la. Então quer dizer que você não aboliu a lei. Pessoal, a lei foi abolida. Para nós, a lei foi abolida. Nós estamos na lei da graça, pessoal. É o que eu vou falar isso aqui. Então, ele cumpriu 613 mandamentos. Ele não aboliu. E ele, como eu falei, Jesus, cumpriu da maneira dele. Cumpriu do jeito dele. Quebrando as regras. Quebrando a regra do sábado. Quebrando a regra do adultério. Não é só mais cometer o ato de adultério. Só de você pensar em adulterar, você já adulterou. Você já cometeu pecado. Então, amar os inimigos.
Você entendeu? Ele foi quebrando a lei, ele foi cumprindo a lei, mas quebrando ela, dando nova interpretação, aumentando, resumindo. Ele foi cumprindo a lei, mas aqui, ó, ele foi cumprindo a lei, mas assim, ó, risca isso, altera isso, acrescenta isso, tira isso, resume isso. Foi dessa forma. Aproveita isso, ratifica isso. Então a gente tem que ter muita sabedoria para ver o que Jesus fez no texto. Porque tem gente que é radical. Não, Jesus aboliu toda a lei. Também não. Tem coisa da lei de Moisés que é aplicada até hoje. Né? Jesus não aboliu nada da lei. Ele cumpriu. E a gente tem que cumprir também tudo da lei. Errado também. Entendeu, pessoal? É filtro. Filtro e sabedoria. Racionalidade, intelectualidade. Resumiu a lei em 2 mandamentos. E, novamente, falo para vocês. Mateus 5,17. Não pensem que vai abolir a lei, mas vim para cumpri-la. Só que aí, o que eu falei? Que para nós, agora, hoje, 2026, na lei da graça, ela foi abolida. Significa que saiu tudo? Não. Algumas coisas Jesus ratificou que tem que ficar, outras coisas Jesus tirou, outras coisas Jesus alterou. É isso que a gente tem que ter sabedoria. Tudo não. Algumas coisas ficaram, outras não. E por que eu falo que ela foi abolida? Eu provo na Bíblia, eu vou provar com vocês aqui, não é com 1, não é com 2, é com 20 versículos para você, cristão, evangélico, que fala que tem que seguir a lei do Antigo Testamento, que fica pregando culto de Antigo Testamento, que fica focando mais em Antigo Testamento do que Novo Testamento. Igrejas, parem com isso. Vamos focar em Jesus. Nisso eu tenho que tirar parabéns, tirar o chapéu para os católicos. Os católicos só falam de Novo Testamento. Católico, dificilmente você vai ver um padre falando de Antigo Testamento. Por que eu vou ficar falando daquilo que era sombra, se veio o Cordeiro já? A gente foca nas coisas, né? Eu tô voltando aqui, como eu voltei em Abraão, vou voltar agora e tal, porque eu tô falando da genealogia. Mas é só uma pincelada. O foco aqui desse canal aqui é Jesus para frente. É Novo Testamento para frente. É Jesus, é Paulo, é amor, é caridade, é perdão. Agora, se eu ficar voltando com o Antigo Testamento, aí eu começo a ver a manipulação religiosa, porque volta com sacerdote, volta com cobertura espiritual de pastor, dependência de pastor. Gente, tem gente que a pessoa para sair de casa, fazer uma viagem ali, eu tenho que ir ali até o interior, ela tem que pedir autorização pro pastor. Isso é um absurdo, pessoal. Isso é um absurdo. Entendeu? Então volta a figura do sacerdote, volta a figura dos rituais. Ah, não, tem que ter a Santa Ceia, tem que participar da Santa Ceia, tem que ser membro da igreja para participar da Santa Ceia. Ah, tem que ter certidão de casamento para passar pelo batismo. Volta os rituais, volta o sacerdote, volta, sabe, até sacrifício, né? Porque tem os católicos principalmente fazem sacrifício ainda. Esse negócio de penitência aí, de descer morro, subir morro ajoelhado aí para cumprir promessa. Isso é sacrifício, isso aí já saiu, não é do tempo mais. Tem que criticar os católicos nesse sentido também, porque, né? Então, a gente tem que ter muita sabedoria realmente para seguir o verdadeiro evangelho, pessoal. A gente tem que saber ter o olhar do Espírito Santo para seguir o evangelho de forma correta, porque é muita distração. E a religião acaba embolando isso, a religião acaba dificultando o nosso caminho. Em vez de esclarecer, da claridade do caminho a seguir, complica, coloca um monte de estrada. E a gente tem que ficar ali decifrando. Né? Quebrando a cabeça para falar o que Jesus queria. Esse pastor está falando, esse padre, esse pastor está falando e está tendo um comportamento como Jesus teve, ou não, eles estão pregando uma coisa totalmente de Jesus. Então a gente tem que refletir isso. Se sua igreja está fazendo comércio no templo, né, cobrando taxa de dízimo, Jesus cobrou taxa de dízimo? Jesus cobrava para pegar? Então a gente tem que olhar essas coisas, pessoal. A gente tem que ficar de olho nessas coisas. Se o comportamento do seu pastor está parecido com o comportamento de Jesus. Seu pastor tem que ser igual a Jesus. Seu pastor tem que ser. E ele, na sua igreja, tem que ser a cara de Jesus. Você tem que ver Jesus no seu pastor. Você tem que olhar para o seu pastor e falar assim: eu vejo alguém igual a Jesus. Eu vejo um santo ali. Como a igreja católica tem santos, né? Santo Agostinho e tal. Eu vejo um santo ali. Eu vejo um santo ali na frente da igreja, em cima do altar. Sabe? Então, esse que é o ponto. Então, como eu falei para vocês, a lei foi abolida, e agora eu vou falar de todos os versículos, como eu falei para vocês, não é 1, é 20, e tem mais. Mas eu vou passar 20 aqui, resumindo, correndo aqui, só para vocês verem que a lei foi abolida e não tem que mais voltar nisso. Bom, vamos lá então, versículos que a lei foi abolida. Vamos começar com Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Jesus, na cruz, ele simplesmente, olha, acabou. O véu foi rasgado. O sangue de Jesus na cruz, simplesmente, ele faz a abolição do Antigo Testamento, da lei de Moisés. Acabou. O fim da lei está na morte
de Cristo, na morte e ressuscitação de Cristo. O Novo Testamento, na verdade, como eu sempre falei aqui no meu canal, o Novo Testamento, ele começa com a morte e ressurreição de Cristo em Atos dos Apóstolos. É ali que começa o Novo Testamento. A Bíblia está errada. Eu falo, a Bíblia foi escrita errada. E eu não sei se foi escrito também com viés, justamente no sentido de voltar para esses rituais do Antigo Testamento, porque a Bíblia começa com o nascimento de Jesus em Mateus, sendo que o Novo Testamento deveria começar com a morte e ressuscitação de Jesus no Novo Testamento. Porque quando Jesus, eu já expliquei isso várias vezes, vou explicar de novo, quando Jesus estava vivo, não era Novo Testamento. As coisas que Jesus, circuncisão, sacrifício, sacerdote, essas coisas estão ligadas ao Antigo Testamento. Jesus estava debaixo da lei de Moisés. Debaixo da lei de Moisés tinha um templo, tinha os levitas, tinha as tribos. Então, era certo pagadismo, era certo o imposto ali para o templo. Pessoal, entendeu? Jesus estava vivendo, cumprindo a lei de Moisés e automaticamente alterando ali, mas não era Novo Testamento ainda. Só veio a ser Novo Testamento depois que ele morre e ressuscita. E aí fica só os ensinamentos de Cristo mesmo, de verdade, tudo que foi alterado, tudo que ficou, tudo que foi alterado. Então vamos lá, Gálatas 3, 24 até 26. Vamos lá, Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, que foi o final da lei, né? Para que pela fé fôssemos justificados, pela nossa fé em Cristo e na morte de Jesus, porque a morte de Jesus, o sangue de Jesus na cruz já é suficiente, pessoal. Não precisa de lei, não precisa ficar voltando em pecado. Jesus veio para abraçar esse pecado, porque tem igreja que só fala de pecado, de demônio. Para! Vamos falar da nova graça, vamos falar da nova aliança, vamos falar das boas novas, vamos falar de viver com Cristo e com alegria, e não com sofrimento, porque tem gente que vai procurar Cristo e parece que começa a sofrer mais. Porque agora é pecado, que tem que ficar vigiando o tempo inteiro, e os problemas psicológicos, daqui a pouco toma remédio aí. 60%, 70% dos evangélicos estão doentes psicologicamente. Tem pastor aí, ó, tirando a própria vida, pessoal. Porque não aguenta a pressão de querer viver tudo da palavra. Você não é Jesus, você não é santo, você não vai conseguir viver tudo isso não. Você tem que entender que seu pecado já foi pago na cruz, que o sangue de Jesus é suficiente. Se você tiver que completar com a sua conduta, o sangue de Jesus então não foi suficiente. Então você está desrespeitando o próprio Cristo. Estou falando para parar de pecar? Estou falando para continuar no pecado? Lógico que não. É você entender e aceitar de verdade. Quando você entende e entende de verdade o sacrifício de Cristo, a sua vida automaticamente passa a ser um sacrifício. A sua vida passa a ser uma doação. A sua vida passa a ser transformada. As pessoas veem o Evangelho, às vezes as pessoas veem Cristo através das suas atitudes. Você não peca porque não é que você está com medo mais no inferno, não. Você não peca porque você já está transformado. Seu coração já é diferente. E esse é que é o ponto. Depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do tutor da lei. Não estamos mais debaixo da lei. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Vamos para Efésios 2, 15 e 16. Anulando no seu corpo a lei dos mandamentos, anulando no seu corpo, Cristo, pregado na cruz, anulou a lei dos mandamentos, que estava expressa em ordenanças, ordens. Como eu falei, 613. Nós, seres humanos, a gente não dá conta, a gente é pecador, pessoal, a gente vai provavelmente pecar até os últimos dias de vida, a gente não dá conta de ser perfeito, não, a gente não é santo, a gente não é Jesus. A gente vai lutar, sim, a vida do cristão é lutar carne e espírito para ser uma melhor criatura, para não pecar mais. A gente tem falha, a gente tem nossos espinhos, cada um tem seus espinhos de Paulo em particular aí. Mas como eu falei com vocês, em vez de, eu falei isso num shorts, e eu vou repetir aqui, em vez de a gente ficar na camada mais baixa, demônio e pecado, por que a gente não coloca amor na nossa vida? Amor pelo nosso semelhante. O estilo de vida de caridade, o estilo de vida de perdão. Essa semana arriscaram meu carro aí, vocês têm que ver. Eu fiquei nervoso demais. Fiquei nervoso demais. A vontade que deu foi na hora de fazer uma oração amaldiçoando a pessoa. Eu sou ser humano, pessoal. Eu tenho emoções, eu sou de carne e osso. Mas o que eu fiz? Eu entrei justamente aqui, fechei tudo, apaguei a luz, me coloquei de joelho e falei assim, essa pessoa arranhou meu carro, essa pessoa riscou meu carro, nunca mais ela vai fazer isso com ninguém. Essa raiva que ela está fazendo eu sentir, ela nunca mais vai fazer essa raiva sentir com ninguém. Essa pessoa vai ser transformada em Cristo. Deus vai tocar o coração dessa pessoa. Deus vai transformar o coração dessa pessoa que fez isso comigo. Deus vai transformar o coração dela.
E ela ainda vai ter a oportunidade, não sei se foi por inveja, não sei o que foi, mas Deus vai dar a oportunidade de abrir o caminho dela se reconciliar com Deus, se transformar numa nova criatura, se arrepender de tudo que ela fez de mal, vai trazer o arrependimento, vai trazer o remorso. E ela, a partir de então, vai ter só atitudes do bem. Essa pessoa, ela já está protegida, essa pessoa não vai fazer mal mais pra ninguém, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, porque eu orei forte demais pra essa pessoa, de tanta raiva que eu senti na hora. Você pega seu carro lá novinho, o cara vai lá e rasga a pintura mesmo. Né? É uma sacanagem, é uma maldade, né? Você vê o coração humano, como é que tá aqui na Terra, a maldade, né? Mas eu falei assim, não vai fazer isso com mais ninguém, não. Vai ser figura transformada e se Deus quiser, ainda vai ter oportunidade de comprar o carrinho dele. Vai ter oportunidade de comprar o carrinho dele, feliz, redimido em Deus. Eu ensino aqui vocês o tempo todo a perdoar, só que a gente passa por essas situações que a gente também tem que perdoar. E aí que é a hora de a gente praticar, é a hora de a gente ser cristão, porque falar é muito fácil para vocês aqui. O negócio é você praticar na vida moderna, né? Então, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos e as ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem e assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo pelo meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Vamos lá para Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão mais debaixo da lei. Pecado é coisa da lei de Moisés. Ficar voltando em pecado, igreja que foi falando de pecado, ela está falando de lei de Moisés. Mas agora estamos debaixo da graça. O pecado ele existe? É lógico que ele existe ainda. Devemos permanecer no pecado? Jamais. Mas a partir do momento que você viu... Eu falei, agora sim, eu perdi o foco aqui. Eu fui falar do carro, perdi o aqui. Agora sim, sem perder o foco. Em vez de a gente ficar tentando lutar contra o nosso pecado numa base de culpa e de medo que o pastor fica colocando às vezes, que os pastores, né, infelizmente alguns pastores, não vou falar que são todos, mas infelizmente alguns pastores pregam medo, pregam o julgamento, pregam a culpa, o medo, a pressão em cima dos fiéis. Pecado, coisa do inferno, vai pro diabo, vai pro inferno. Não. Encha a sua vida de graça. Amor, caridade, perdão. Automaticamente esses pecados, esse seu espinho, ele vai saindo de leve. É um processo. Às vezes não vai sair de uma vez, não. O certo seria bolsa demais, mas a gente é humano. Às vezes o seu pecado, às vezes a pessoa não vai parar de fumar de uma vez, às vezes a pessoa não vai parar de beber de uma vez. Quando eu parei de beber, eu comecei a beber caipirinha. Eu falei assim, eu vou tirar a cerveja, eu vou beber caipirinha, porque aí eu bebo menos. 2 copinhos ali já tá bom pra mim. Da caipirinha pro suco de limão, eu enganei meu cérebro ali e pronto. Acabou, foi um processo, demorou alguns meses, mas deu certo. E às vezes é isso, pessoal. Vai enchendo sua vida de espiritualidade, de perdão, de caridade, de amor ao próximo, que você vai ver que automaticamente as suas falhas, os seus pecados, os seus espinhos de Paulo, ele vai devagarzinho, ele vai saindo do seu corpo, ele vai abandonando. Já falei e coloco essa parábola aqui de novo, que é a parábola do pote de bolinha. Então um pote aqui cheio de bolinha preta. Em vez de você ficar tentando tirar as bolinhas pretas do pote, enche ele de bolinha branca. Se você encher o pote de bolinha branca, o que vai acontecer com as bolinhas pretas? Automaticamente as bolinhas pretas vão sumir. Só vai ficar as bolinhas brancas. Você só vai ver as bolinhas brancas. A bolinha preta vai estar lá? Vai estar lá, mas ela vai estar, sabe? Automaticamente ela vai saindo, ela vai se escondendo, ela não vai fazer mais parte daquele contexto, daquele pote. Entendeu? Vamos lá. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça. Viu, pessoal? A lei foi abolida. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-se na cruz. Quando ele se crava na cruz, quando Jesus é pregado na cruz, quando o sangue dele é derramado, nós estamos livres, pessoal, livres. Ele pegou todos os nossos pecados, botou nas costas e levou. Então, agora viva com mais calma, viva com mais amor. Calma, agora você não precisa ficar mais preocupado com o pecado, não. Não que você não tenha que preocupar, mas agora você tem que viver mais pela graça que ele deixou. Aprenda o que ele fez por nós. Entenda. Ele sacrificou sua vida. Agora a nossa vida vai ser um sacrifício nesse sentido, de fazer o que ele fez, de colocar essa base de comportamento, de fazer o coração do próximo se alegrar, de trazer uma mensagem de paz para o irmão, de trazer alegria para o outro irmão, de trazer um sorriso, de trazer um perdão para uma pessoa, de tirar uma mágoa do nosso coração, de errar menos, de ser mais santo. E esse é que é o entendimento. Esse é que é o entendimento. Encher sua vida de espiritualidade, o pecado sai pela tangente. Colossenses 2,14 é isso. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-se na cruz.
Gálatas 5,18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Viu, pessoal? Uma coisa é o que eu falo. Foi o que eu falei no início do vídeo. Ou você é guiado pelo Espírito Santo, ou você é guiado pelos versículos da Bíblia. Choca, né? Choca, né? Tem versículo na Bíblia que o Espírito Santo está ali. Tem versículo que não. Se você cumprir a Bíblia à risca e não tiver o Espírito Santo ali, não tiver o amor ao próximo, que é o mandamento principal, onde depende toda a lei, cuidado, reflita, tenha discernimento espiritual, enxerga a Bíblia de forma espiritual, pessoal. Igual o pessoal falando aí, criticando, não, mas que tem que casar, porque senão é fornicação. Pessoal, tem amor naquele relacionamento? O casal está há quanto tempo? Eles já têm filhos, já têm uma família. Para a sociedade já é praticamente casado. Ah, mas vai para o inferno porque não tem uma certidão de casamento. Pessoal, discernimento espiritual, pelo amor de Deus. Discernimento espiritual. Cumpre primeiro a lei de Deus. A lei dos homens é importante a gente cumprir, seguir as autoridades, sim. Mas primeiro você tem que estar aqui com Deus. Deus em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus. O resto, tudo, depois as coisas vão se ajeitando. Tem gente, pessoal, eu tenho que falar isso aqui. Tem gente que fica insistindo. Mas tem gente que não pode casar. Eu, quando minha esposa teve o divórcio dela, eu não pude casar com ela, porque ela estava resolvendo um problema na justiça. Eu não podia casar com ela. Aí eu não podia casar, eu não podia batizar. Então não era uma questão de eu não querer. Era uma questão de que eu não podia cumprir um versículo da Bíblia. E aí Deus vai me condenar por causa disso? Eu vou deixar de amar ela e ter menos compromisso por causa disso? E eu falo para todos vocês, antes de você estar sem estar casado, sem estar com papel, sem estar com nada assinado e ter amor de verdade, ter compromisso de verdade espiritual perante Deus, fidelidade, honestidade, compromisso, amor, provisão, proteção, do que você estar casado, ter aliança, ter cerimônia, festa cara, igual esses artistas têm aí, e um traindo o outro, cometendo adultério, falando mal, praticando fornicação dentro do próprio casamento. Isso existe. Tem gente que não entendeu isso até hoje. Tem casais que estão juntos só por causa do sexo. Não tem nada a ver com amor e relacionamento e compromisso. Um gosta do sexo com o outro. E só usa o outro, o corpo do outro para as necessidades da carne. Só. Isso não é abençoado por Deus. Está em fornicação do mesmo jeito. As pessoas não entendem isso. Vamos focar aqui. Romanos 7,6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A letra ficou velha, agora o que edifica é o nosso espírito. Mas aí tem a nova letra, o Novo Testamento. Pessoal, como eu falei, até a nova letra, até o Novo Testamento, até a língua dos anjos. Se não tiver amor, cuidado. Cuidado com o julgamento, cuidado com o preconceito. Cuidado para estar cumprindo versículo da Bíblia aí e indo para o inferno. O inferno existe. Hebreus 8,13. Hebreus 8,13. Ao chamar de nova essa aliança, a primeira se tornou antiquada. Ele tornou antiquada a primeira. O que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. E desapareceu mesmo. E não tem que se falar. Pessoal, se tem um testamento, morre o testador. O testamento ele só começa a valer a partir do momento, o testamento de herança, hoje, na lei da sociedade, você só tem direito a receber aquele testamento daquela pessoa depois que ela morre. Só aí que ele ganha validade. Agora, se aquela pessoa em vida, ela fez um testamento, só que depois ela viu que tinha gente que só queria roubar ela e alterou esse testamento, o primeiro já perde a validade, o que vale é o segundo. Então o que vale agora é a lei da graça, pessoal, não é a lei mais de Moisés. E pelo amor de Deus, agora eu tenho que falar isso aqui também. Eu tenho que voltar um pouco nisso. Você que insiste que dízimo era antes da lei de Moisés. Não, mas o dízimo era antes da lei de Moisés. O assunto aqui não é dízimo, não, mas tem que voltar nisso aqui. Você que fica justificando dízimo antes da lei de Moisés, faça circuncisão. Pratique o sábado. Tá? Se você fala que dízimo é antes, eu não faço porque estava na lei de Moisés, eu faço porque estava antes da lei. O que é um absurdo. Porque Abraão só dizimou uma vez na vida e nem foi do que ele produziu. Foi de uma guerra que ele ganhou. Então faça igual a Abraão. Quando você ganhar uma causa na justiça, quando você ganhar na loteria, você dizime uma vez, como Abraão.
Porque ele não era dizimista fiel, não. E aí pegaram esse princípio aí antes da lei. Então faça circuncisão também. Pratique o sábado também. Você que é antes da lei, gosta de cumprir as coisas antes da lei. Pessoal, ou é antes da lei, ou é lei de Moisés, ou é lei da graça. Escolha. Você tem que escolher. Aqui é Novo Testamento, aqui é lei da graça, aqui é lei do amor, aqui é Jesus. Eu sigo Jesus. Agora, se você quiser seguir Abraão, Melquisedeque, Moisés, escriba, fariseu, templo, tribo de Levi, fica para lá. Mas não vem aqui pro meu lado, não. E você que está frequentando essas igrejas e que isso fica voltando, Antigo Testamento, Antigo Testamento, Antigo Testamento, cuidado, cuidado. Falsos profetas, é uma outra discussão. Falaram que os falsos profetas viriam no final dos tempos agora. Deixa eu falar uma novidade para vocês. Os falsos profetas, eles já estão no sistema religioso há muitos anos. Os falsos profetas estão no sistema religioso há muito tempo já. A maior casta de demônios estão dentro das igrejas. A maior casta de demônios estão dentro das igrejas e das casas legislativas, judiciárias e executivas do nosso país. O diabo não é bobo. E ele vai atuar no mais alto nível de poder. Aquele poder que tem a capacidade de manipular massas e de aprisionar várias ovelhas. Em vez de fazer essas ovelhas caminharem com as próprias pernas para o caminho da espiritualidade, ela vai levar muita gente para o abismo. Cuidado, pessoal. Cuidado. Hebreus 8,13. Ao chamar de novo essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Foi o que eu falei. E desapareceu mesmo. 1 João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou você está com Moisés ou você está com Jesus Cristo. Você vai ter que escolher, meu amigo. Ou você está antes da lei com Abraão. Veja os vídeos que eu fiz de Abraão aqui. Vê se é um homem santo de Deus, pai da fé, igual todo mundo fica falando que é aí. Vai lá e olha a realidade que está na Bíblia. O tanto de sangue, o tanto de perversidade esquisita. Foi cafetão da própria esposa. Ah, desculpa aí, pessoal. Eu fui chamado para ser pastor, mas eu não aguento hipocrisia, não. Eu fui chamado para ser sincero e falar as verdades aqui para vocês. Vocês me desculpem aí. Eu tento ser santo, espiritualizar, mas tá no texto. O problema é que tá no texto. E aí eu não consigo passar pano. Não consigo fazer marabalismo teológico para ficar tentando justificar uma coisa santa de uma coisa que não é. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele pegou a maldição de todos os nossos pecados e botou ele no madeiro, botou numa cruz. Ele veio acabar com a lei justamente com isso, com o sangue dele derramado, com prego lá na cruz, pessoal. Puxou todos os nossos pecados. E eu não coloquei esse versículo aqui não, eu esqueci de colocar esse versículo aqui. Veio agora na minha cabeça aqui, o Espírito Santo baixou aqui. E a Bíblia é clara, tá? Se você fica voltando que a lei de Moisés não foi abolida, se você fica voltando que a gente tem que cumprir toda a lei, como Jesus, que eu já expliquei que Jesus era um objetivo, a gente é outro. Nosso caminho é diferente. Ele veio para cumprir toda a lei. Ele tinha capacidade de cumprir os 613 mandamentos. Nós não. A gente tem que cumprir a lei da graça. Agora, se você fica achando, interpretando errado, ou algum pastor te falou para seguir o Antigo Testamento e cumprir toda a lei, você vai ter que cumprir o 613. Porque eu esqueci agora o versículo, mas eu vou deixar ele aqui, ó, vai aparecer aqui em algum lugar aqui do vídeo, que ele é muito claro. Que desses 613 mandamentos, se você deixar de cumprir um, você já está amaldiçoado. Você já está rumo ao abismo. Um desses 613 de Moisés que você deixar de cumprir, se for para cumprir toda a lei, cumpra todos. Então, se o seu pastor mandou cobrar dízimo e cumprir a lei de Moisés, que ele cumpra todos, que ele faça circuncisão, que ele faça tudo também na lei de Moisés. Que tem isso também. Que ele faça sacrifício de animais, que ele pratique o sábado. Então para de hipocrisia, pessoal. Tá vendo a hipocrisia religiosa? Tá vendo a distorção da palavra que tem nessas igrejas hoje em dia? Ah, é difícil demais. Espírito Santo, me dê paz. Me dê paz para fazer esses cultos, Senhor. Eu fico indignado com a justiça, desculpa. Eu sou muito verdadeiro e sincero. E aí as injustiças e hipocrisias religiosas me incomodam. Eu sou igual Jesus, eu fico nervoso com essas coisas. Desculpa. Peço desculpa e perdão para vocês. Eu erro também, eu sou de carne e osso. Vamos continuar aqui, pessoal. Romanos, como eu falei, não ia ser poucos versículos, não. Romanos 3, 20, 21. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei,
porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Mas agora, sem a lei, porque Jesus morreu, se manifestou a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. É isso, pessoal. Acabou a lei do pecado, acabou essa questão de regras e normas. Agora a gente vive a graça, a alegria, a leveza de Jesus Cristo, de estar no Evangelho. Amor, caridade, perdão, viver uma vida leve, mas santa. Eu estou seguindo um pastor aí que eu achei sensacional. Ele está até vendendo curso aí de espiritualidade leve, que chama o nome do curso dele aí. Eu não comprei não, mas eu vejo os vídeos dele e ele fala, gente, andar com Jesus tem que ser mais leve, tem que ser prazeroso, tem que acordar com alegria, com um sorriso no rosto, tomar aquele cafezinho da manhã, com alegria. Aí já abençoa o irmão aqui, abençoa outro irmão ali, o cara te xinga no trânsito, amém, meu irmão, perdão, vai com Deus. O cara te xinga, você já ama seu inimigo ali na hora, você já emite o perdão 70 vezes 7 para ele, entendeu? A outra irmã te liga, você já ajuda com a cesta básica, já faz a caridade. Esse é o estilo de vida de quem vive na graça, pessoal. Esse é o estilo de vida de quem vive na graça. Você acorda ajudando os outros, abençoando os outros, levando paz para os outros, suavizando, melhorando, facilitando a vida do seu irmão. Isso é viver na graça, com alegria, com leveza, com tranquilidade. Não é aquela coisa de pecado, não sei o quê. Para. Vamos lá, Hebreus 7,18. Pois com efeito o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Foi abolido, pessoal. Não tem jeito. Hebreus 7,12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. O sacerdócio, uma vez que o sacerdócio agora é Jesus, automaticamente não vai ser mais a lei de Moisés. O sacerdócio agora é Jesus Cristo, a morte de Jesus na cruz. Se alterou o sacerdócio, se alterou o centro da nossa fé, que agora se foca em Jesus Cristo, automaticamente a lei não vai ser a mesma lei dos levitas, dos Moisés, entendeu? Que não tem nada a ver da lei do templo de antigamente de Jerusalém. Agora vai ser outra lei, agora é a lei de Jesus, do amor, do perdão, da caridade, do que ele veio trazer, do que ele veio mudar, edificar. E as pessoas perdem o foco, as igrejas ajudam as pessoas a fazer confusão, a perder esse foco. Parem com isso, igrejas. Deixem o caminho mais claro para os seus fiéis. Vocês, é por isso que eu falo que o demônio às vezes está na igreja. O diabo, as caças de demônio estão dentro da igreja, por causa disso. Porque em vez de facilitar, de dar clareza e transparência para o caminho do fiel, o que ele tem que fazer, o que ele tem que seguir, qual que é a missão dele ali dentro da igreja, não, confunde a cabeça dele. Deixa ele com 300 mil pensamentos. Sabe quem gosta de confusão? O diabo. O diabo é quem gosta de confusão. Entendeu? Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é edificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. A lei já era. O quanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E como eu falei, se for pela lei, tem que cumprir as 613 leis. Errou uma, vai para o inferno. Gálatas 3,19. Logo, para que é a lei? Foi acrescentada por causa das nossas transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, até que viesse um Salvador, que foi Jesus Cristo, que desceu, que veio aqui para morrer, que veio e falou com Deus, Pai, eu vou lá tirar minha vida, eu vou lá fazer esse sacrifício, eu vou lá ser humilhado, vou ser chicoteado, eu vou sangrar, eu vou sentir dor, mas eu vou arrancar os pecados desse mundo, eu vou alterar essa lei. E foi o que ele fez, o maior quebrador de regras de lei foi Jesus Cristo. E vocês vão ver, eu estou só começando, eu nem comecei ainda a falar das leis que Jesus quebrou, não. Talvez nem fique para esse culto aqui, talvez para os próximos, se der tempo. Vamos lá, eu também não quero ficar uma coisa muito extensa aqui, não. Uma hora acho que já está muito grande o culto. Geralmente o culto em igreja é 30 minutos, 40 minutos no máximo. Romanos 10, 5. Ora, Moisés, descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Contrastando com a justiça pela fé, nos versículos seguintes, né? Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Então, assim, pessoal, você vê que ali, Moisés era lei, era pecado, era mandamento. 2 Coríntios 3, 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que seus filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era passageira. Então, é o que eu falo com vocês, pessoal. A gente tem que realmente prestar muita atenção nos versículos. A lei do Antigo Testamento, ela veio para ser passageira, temporária, apenas uma sombra daquilo que estava por vir. Jesus veio e esclareceu
a verdadeira identidade de quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Pai. A verdadeira personalidade de Deus foi vista em Jesus em carne e osso. Jesus nos explicou quem é a verdadeira personalidade, como é que é o verdadeiro comportamento de Deus. É por isso que eu bato tanto no Deus do Antigo Testamento, que não tem nada a ver. Aliás, pessoal, o Deus do Antigo Testamento já está provado na história que não era o mesmo. Eu vou falar disso aqui nos cultos focados nisso. Eu tenho versículos, tem Bíblia, tem história que prova isso. Mas Jesus, é uma questão de coerência. Qualquer um que sabe interpretação de texto começa a bater o olho na Bíblia ali e já entende de forma muito clara que não faz sentido nenhum. Um Deus de amor, de perdão, que pede para perdoar 70 vezes 7, que fala não matarás, ao mesmo tempo é um Deus assassino, sanguinário, ciumento, vingativo. Não faz sentido. Jesus veio apresentar a verdade. É esse Deus que a gente tem que seguir para os comportamentos de hoje. Então, se você está aí exaltando o Deus do Antigo Testamento, o Deus da guerra, cuidado. Você pode estar exaltando uma entidade que não tem nada a ver com Deus. Às vezes você orou por Deus errado a sua vida inteira. Cuidado. Aqui é para a gente abrir a cabeça, para a gente refletir mesmo. Então, quando a pessoa fala com Deus, vai com Deus sim, vai com Deus de Jesus. Eu estou falando agora sim. Ah, você vai com Deus, vou com Deus sim, vou com Deus de Jesus. Vai com Deus, fica com Deus de Jesus. E isso eu tenho certeza que top. Bom, 2 Coríntios 3,11. Porque se o que era transitório teve a glória, muito mais terá a glória agora o que é permanente. E muita coisa do Antigo Testamento a gente traz para os dias de hoje. Muitas leis bacanas. Era um povo muito primitivo. Precisavam de umas leis mais pesadas mesmo. E elas estão aí até hoje, né? Não adulterarás, não desejarás a mulher do próximo, não fará idolatria de outros ídolos, de outros deuses. Beleza, né? Muita coisa a gente traz para hoje. A lei foi boa, mas muito mais tem a glória, que é agora, que é permanente e se permanece em Cristo. Cristo não é a sombra. Cristo é a clareza, é a luz, o caminho, a verdade e a vida que leva ao verdadeiro Deus. Gálatas 4, do versículo 4 até o versículo 5. Mas indo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebermos a adoção de filhos. Pessoal, vocês estão vendo aqui que eu estou apresentando só o versículo, porque é muito versículo aqui, senão toda hora na tela aqui, né, para a gente editar fica muito complicado. Mas indo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, ele nasceu debaixo da lei, sim, mas para remir os que estavam debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. É isso, pessoal. Ele veio debaixo da lei, ele cumpriu os 613 mandamentos, ele veio para cumprir toda a lei, nós não. Ele veio realmente para redimir a gente dessa lei, que a gente não precisa dessa lei pesada, não. Ele veio colocar uma outra lei, um novo sacerdote, um novo testamento, uma nova forma de viver, uma nova forma de conduta, um amor acima de regras. Amor acima de regras, amor acima de ritos, amor acima de sacerdote. O único sacerdote agora, o intermediário que leva a Deus é Cristo, acabou. Não tem pastor, não tem papa. Me desculpa, mas o papa para mim é igual um irmão meu aqui, ó. Ah, o papa tá ali. Ah, o papa para mim é igual um irmão meu aqui, ó. Meu irmão, entendeu? Eu não tenho respeito nenhum, desculpa, não é questão de respeito. Lógico, a gente respeitar, a gente tem educação, a gente respeita sim. Mas falar que é o Papa que não é, para mim não faz diferença nenhuma. É padre, é arcebispo, é presbítero, sabe? É apóstolo. Para mim não é nada, é irmão igual eu. Porque eu só respeito a hierarquia intermediária que leva a Deus, que realmente é a verdadeira hierarquia, o verdadeiro intermediário, o verdadeiro sacerdote, que é Jesus. Ele é o verdadeiro pastor. Pode chamar de pastor, presbítero, apóstolo, ancião, papa, bispo, arcebispo, não quer saber. O verdadeiro pastor é Jesus. É o único. E pronto. Vou fechar aqui. Colossenses 2, 16 ao 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou pela causa dos dias de festa, ou pela lua nova, ou pelos sábados, que são apenas as sombras das coisas futuras. Porque o corpo agora está em Cristo. Porque antigamente tinha a lei do sábado. Porque antigamente não podia comer carne de porco. Entendeu? O que vai comer, o que vai beber. Tá aí, ó. Eu até esqueci de colocar isso aqui no texto. Eu vou até acrescentar isso aqui das 30 regras que Jesus quebrou.
Eu vou até acrescentar essa aqui que eu tinha esquecido. Foi até bom falar sobre isso aqui, né? Da questão de comer carne de porco. Pessoal, antigamente os judeus não comiam carne de porco, né? Não comiam carne de... E vem Jesus e quebra essa lei, deixando bem claro que não é o que entra pela boca, mas é o que sai. E isso não vale só para o alimento, não. Isso vale para tudo. O filme de terror que você viu... mas crente não pode ver filme de terror, não. Se o crente vê o filme de terror, ficar com medo daquele filme de terror, ficar traumatizado com aquele filme de terror, deixar aquele filme de terror entrar na cabeça dele, praticar coisas que estavam naquele filme de terror, que é o que vai sair, é o que fez a digestão daquele filme ali, na atitude dele, ele realmente não pode ver filme de terror, não. Aí não é aconselhado ver filme de terror, não. Agora, se ele tem um olhar do Espírito Santo, ele vai ver naquele filme de terror uma figura do bem, uma figura que praticou perdão, uma figura que tentou expulsar o demônio, uma figura que fez caridade, uma figura que buscava justiça. Ele vai olhar aquele filme de terror com os olhos do bem. Ele não vai deixar aquela energia manifestar na vida dele, não. A música do mundo, é música do gospel ou música secular? Tem música secular que é mais gospel do que música gospel. Que tem mais amor de Jesus, de tal, do que música gospel. Tem mais ateu que é cristão do que cristão. Tem mais ateu que é cristão, educado, responsável, ético, calmo, simples, humilde, simpático, generoso. Você vê Cristo na pessoa. Não acredita em Deus, mas o Cristo está dentro dele. Já tem cristão aí com a Bíblia debaixo do braço. O cara parece sabe, um animal aí, gritando, xingando, julgando os outros, fazendo sacanagem com os outros, falando mal dos outros. Cristão, pastor. Então, que Jesus nos dê sabedoria para identificar essas pessoas, né, pessoal? Então aqui ele fala justamente isso, olha, não tem sábado, não é o que... Deixa eu voltar aqui, não é o que vai comer, o que vai beber. Eu já vim para quebrar todas essas coisas aí, vocês estão perdendo tempo com isso. Portanto, ninguém vos julgue pelo que vai comer, o que vai beber, ou as coisas do dia de festa, ou de lua nova, de sábado, de sombra de coisas futuras. Sombras. O Antigo Testamento era sombra. O que é o futuro? O que é o presente e o que é o futuro em diante? É Cristo. O que é a permanência em nós, em nosso coração? Aqui, ó, ressuscitou. Ele vive para sempre em nossos corações e nos deixou um modelo de conduta, comportamento a ser seguido e principalmente um modelo de interpretação da própria Bíblia. A lógica inversa de Jesus. Se tiver que quebrar a lei da Bíblia para ter mais amor com o seu semelhante, quebre. Sem medo. Porque você tem que se alinhar a Cristo. Você não tem que se alinhar a religião, a pastor, a denominação, a igreja, a versículo, a Bíblia. Jesus é muito maior que a Bíblia. Desculpa, eu tenho que falar uma verdade para muita gente aqui. Ó. Jesus e Deus não cabem na Bíblia. É muito pouco. É muito pouco. A Bíblia quer comprimir a espiritualidade gigantesca de Jesus ali nos textos. Ele está muito acima disso. Não fique preso só na Bíblia. A espiritualidade ela não se prende só nas histórias da Bíblia. Não limite a sua espiritualidade só pelo que está escrito na Bíblia. Não limite a sua espiritualidade só pelos textos da Bíblia. Porque aí ela fica uma espiritualidade limitada, que vai até onde os textos vão. Que vai até onde tudo aquilo que está escrito. Tudo onde que o pastor falou. Tudo que a igreja falou. Um pouquinho a mais você não consegue ver. Por isso que é importante a gente estudar outras religiões, estudar espiritualidade, né? Tem o budismo, tem a iluminação interna, tem o gnosticismo. Por isso que é bom a gente expandir o nosso conhecimento, abrir a nossa cabeça e buscar um nível máximo de espiritualidade, superior. Buscar em figuras aí como Gandhi, né? Buda, pessoas aí que foram santas na Terra, o nível de comportamento, o nível de espiritualidade, o nível sabe? Porque a gente não tem que se limitar só a Jesus também, não. A gente tem que expandir. Nós estamos aqui, a pessoa busca o religar, a religião, os cultos, para transformar o coração. E o coração ele pode ser transformado. Ele pode ser expandido muito mais do que está nos textos da Bíblia. Não se limite só à Bíblia para expandir. Muita espiritualidade está na Bíblia, mas você pode aumentar ainda mais. Não se limite. Jesus é muito maior que a Bíblia. Deus é muito maior do que isso. A grandeza de Deus está muito maior do que esses textos. Agora eu vou começar assim. Agora sim eu começo a lista da quebradeira.
Agora começa a lista de todas as leis que Jesus cumpriu. É um monte de coisa, pessoal. Eu acabei essa lista aqui para falar que a lei foi abolida, e agora começa a lista. Por isso que vai ser uma série. Não vai poder ser um culto. Um culto só acabou. Não. É muita coisa. E a gente tem que explicar. E a gente tem que detalhar. E a gente tem que fazer as coisas com calma. E agora acabaram de me avisar que já passou 1 hora de vídeo. falei. Já passou 1 hora de vídeo. A lista, então, no segundo episódio. Mas eu vou dar um spoiler aqui para vocês, então, do que a gente vai falar. De essas 20, 30 leis aqui que Jesus quebrou. Vou dar só um spoiler aqui para vocês, só para vocês terem noção do que vai ser os próximos cultos, o que a gente vai explicar. Jesus quebrou todas as regras. O que ele realmente quebrou, o que realmente ele alterou. Vamos lá? Ele afirmou que era o rei dos judeus. Ele morreu com essa placa em cima da cabeça dele. Aquilo ali foi um choque para Roma, porque Roma, literalmente, né, qualquer pessoa que afirmasse que era um rei lá estava desrespeitando a Roma, né? Você falar que era um rei, você estava desrespeitando a César automaticamente. Jesus chama um cobrador de impostos, uma pessoa que extorquiu o povo para ser apóstolo. Jesus conversa com uma samaritana. O povo samaritano, os samaritanos e os judeus, eles tinham treta, eles não se davam bem. Aquilo ali mostrou a união de povos. Aquilo ali mostrou que não tem acepção de pessoas e de povos. Que o evangelho é para todos, para os gentios também. Jesus cura o filho de um centurião romano. Roma que pregou Jesus numa cruz. E Jesus ainda elogia esse centurião. Fala que ele nunca viu uma pessoa que tem tanta fé. Quer dizer, aquele que perseguia cristãos, aquele que massacrava os cristãos, aquele que era o maior inimigo que Judas, né? Judas tinha como maior inimigo que era Roma, que era César, né? Jesus vai lá e cura o filho dele. Jesus cura no sábado. Jesus acolhe uma mulher com fluxo de sangue, que era uma mulher impura, que ninguém podia tocar nela. Ela toca em Jesus e Jesus acolhe ela. Jesus toca nos leprosos. Os leprosos viviam até isolados da cidade, eles não podiam nem ficar perto, ter convivência com os pessoal da cidade, pessoal. Jesus perdoa o ladrão da cruz. Essa é polêmica. Jesus manda amar o inimigo. Jesus manda perdoar 70 vezes 7. Jesus protege uma prostituta de ser apedrejada, usando a própria lei deles. Jesus come na casa de pessoas suspeitas, né? Na época, faz associação com pessoas, né? Zaqueu, come na casa ali de doentes. A parábola do samaritano é exatamente a parábola da lógica inversa de Jesus. Alguém que quebra as regras para praticar o amor, que quebra a lei para praticar o amor. É a parábola do samaritano. A mulher no ministério. Jesus coloca ênfase e força para as mulheres. Maria Madalena, uma prostituta que agora faz parte do ministério. A redenção em Cristo. O ministério dele era rodeado de mulheres. A figura da mulher foi valorizada com Jesus. Sendo que Paulo, às vezes eu acho que tem mais preconceito com mulher do que o próprio Jesus. Por isso que Jesus e Paulo, tá vendo? A lei do homicídio, né? Só de você pensar em matar ou criar raiva pelo seu inimigo, você já está pecando. A lei do adultério, só de você pensar em trair, você já adulterou. A lei do divórcio, que as mulheres não tinham, o pessoal divorciava por qualquer motivo. E Jesus falou, calma aí, meu amigo. Casamento não é simplesmente você fez um acordo de estágio ali e acabou você manda embora, não é assim não. Casamento é coisa séria. Questão das pessoas ficar jurando, prometendo as coisas. Jesus falou, não é assim sim, não. Para de ficar jurando as coisas ou explicando demais. Acabou com leis de cerimônias, sacrifício de animais. Isso não agrada a Deus não, pessoal. É por isso que eu bato no Deus do Antigo Testamento. Você acha que Deus do Antigo Testamento, você acha que o verdadeiro Deus, ele gosta de sentir o cheiro de carne humana putrefando, queimando, sentindo aquele cheiro lá vindo dos humanos? Você acha que ele se alegra com isso? Sendo que são animais que ele mesmo criou, a própria espécie humana. Você acha que o Deus verdadeiro se alegra com isso? As leis de dieta. Agora que eu vi que tinha aqui as leis de dieta, de carne de porco, eu já tinha colocado sim, né? Dê outra face, a lei do perdão. Se mandar andar uma milha, ande duas. Se te pedir tudo, dê a capa, a túnica, dê a capa. Então assim, pessoal, é muita lei que Jesus quebrou, pessoal. É muita lei mesmo. Alterou. É um quebrador de regras. Quebrou tudo com amor. Botou amor em todas elas. Preencheu todas as lacunas da lei com amor. É isso que você tem que fazer quando você lê a Bíblia. Tem amor naquilo ali? Não tem? Então não cumpra. Tem amor ao próximo ali?
siga o acolhimento de gentios, pessoas que eram diferentes dos judeus. Falava bem das crianças, da pureza das crianças, da inocência das crianças que se conectam com Deus, e não sacrifício com crianças, como foi feito no Antigo Testamento. Lavou o pé dos apóstolos com humildade, quebrou todo o padrão de realeza. O rei é o que serve, é o que pega no pé sujo de um apóstolo e lava. É o que serve. O rei, no sentido espiritual, é o que serve, e não o que é servido. Trocou toda a lógica. Aí nós vamos falar da história de Davi, que comeu um pão lá no templo de Marcos, que quebrou a lei também. Jesus e a mulher da Cananeia, né? Que ele fica admirado com a fé da mulher. O filho pródigo, a parábola do filho pródigo também é outra parábola que vai contra tudo, mostrando a lei de Deus. A mulher que unge os pés de Jesus, né? E que Judas fala, não, que isso aí a gente podia ganhar um bom dinheiro e tal. E Jesus quebra a lógica de novo. Os apóstolos comendo de mão suja. Nicodemos, que tem que nascer de novo. O comércio no templo. E até o próprio Paulo que repreende Pedro de estar fazendo rituais ali que já tinha sido quebrado com a nova aliança. Então a gente vê isso também nos apóstolos. Então é isso, pessoal. Esse aqui é só um resumo do que vai ser falado nos próximos cultos. De tudo que Jesus veio quebrar e o exemplo que ele deixa pra gente. Quer seguir a Bíblia? Siga a Bíblia. Mas não arrisca. Filtre onde tem. Aumenta seu nível de espiritualidade, moralidade e amor ao próximo no versículo antes de você cumprir ele. Ah, mas tá na Bíblia que não sei o quê. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá no texto da Bíblia. Mas tem a ver com amor? Tem a ver com caridade? Tem a ver com a ajuda do seu irmão? Tem a ver com aumentar seus níveis de espiritualidade? Ou tem a ver com preconceito, julgamento, exclusão? Pensa nisso, reflita. Jesus deu o caminho pra gente aqui. Ele deu a lógica inversa de Jesus, tem que ser praticada nos dias de hoje também. Beleza? Fica com Deus. Espero que esse culto tenha sido esclarecedor para vocês aí. Desculpe os momentos de raiva. Que a gente fique irado com as injustiças, né? E que Deus aumente demais o seu nível de espiritualidade. Que você que está assistindo meus cultos aqui, que eles sirvam para aumentar o seu nível de espiritualidade. E o nível seu de espiritualidade, ele está acima de Bíblia, ele está acima de textos da Bíblia. Ele pode ser expandido com muito mais força, com muito mais rigor. Seu coração, ele tem a capacidade de se transformar e você ser uma criatura de vibração, uma criatura vibracional edificada de um nível muito superior. É isso que a gente tem que buscar aqui. Nesses textos, filtrar o que é melhor para a nossa vida, para a nossa conduta do dia a dia, para o nosso comportamento. Beleza? Um dia abençoado, um domingo abençoado para vocês. Fiquem com Deus, a paz. E semana que vem a gente continua essas histórias aqui. Amém?